Fala, mano. Atualizei aqui o OBS, eu fiz as configurações e consegui consertar, né? Então, para ficar mais fácil, ao invés de eu te mandar um vídeo bugado, eu vou mostrar algumas partes, né, da análise que eu fiz mesmo, o vídeo estando bem cheio de lag, e eu vou comentando por cima, vou orientando, complementando e aí o vídeo vai ficar top, né? Vamos lá. Então eu vou mostrar algumas interpretações aqui que eu tive e comentando por cima e a gente vai chegar numa execução legal. Vou dar uma Fala, Rio, acelerada, beleza? inclusive. Cara, vou operar agora, vou começar as operações por agora. Eu normalmente opero por esse horário, 11 horas, meio-dia, da retração. E agora, o objetivo dele seria a interação com essa região de alvo aqui, né? O mercado fez uma estrutura, né? Um movimento de alta probabilidade que sinaliza uma continuidade. Então, normalmente é o quê? Um movimento. Opa, saúde. É um movimento. Saúde novo. É um movimento de impulso, né? Que gera algum tipo de rompimento. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, tem um rompimento aqui de uma região anterior, né? Uma região passada. Então, houve aqui um rompimento, né? Que aqui a gente consegue ver bem, né? Então o rompimento foi aqui, esse movimento fez esse rompimento aqui, né? E aí o mercado volta para interagir com uma região mais bem precificada, que normalmente fica abaixo dos 50%. E Aí, ó, só pra mim complementar esse ponto, né? O que eu tava desenhando era o seguinte, né? Eu sempre gosto, na verdade, o padrão que eu opero, ele envolve um rompimento de alguma região. Então, ali no 4 horas, né, que eu vou mostrar no gráfico, eu tenho um topo aqui no 4 horas, tá? Um topinho aqui atrás. E aí o gráfico fez a superação de um topo. Então ele indica o que? Uma estrutura, uma intenção de alta. Então o mercado fez esse movimento aqui, teve um rompimento lá no gráfico de 4 horas. Então, né, o que é normal, né? É que ele volte abaixo dos 50%, ok? Então ele vai fazer uma queda e essa queda ela serve justamente para te dar uma oportunidade de compra. Então, meio que nesse movimento aqui você vai encaixar alguma coisa, né? Alguma compra e essa compra aqui, né, vai te dar a oportunidade de seguir a movimentação de alta que tem o objetivo de levar esse próximo topo, tá? Então o mercado vai fazer esse movimento aqui, abaixo de 50% você vai ter as melhores oportunidades de compra, tá? Então seria esse modelo que eu estou visualizando ali no 4 horas, né? Deixa eu colocar no 4 horas, né? E aqui no 4 horas eu consigo ter essa ideia, né, de que ele vai continuar subindo, porque eu tive um rompimento aqui no 4 horas, ó, rompimento no 4 horas, por esse movimento aqui. Aí se eu pegar aquele fundo que fez o rompimento, que foi esse, com esse topo vigente, deixa eu só tirar aqui o indicador para ficar mais limpo. Então ele volta aqui abaixo dos 50%, né? E o objetivo dele seria romper aquele topo lá. Então esse aqui seria o objetivo, né? O mercado alcançar essa faixa de preço que ele ainda não chegou, ok? Então basicamente seria isso aí que eu estava explicando ali no contexto que ficou meio bugado. Vamos de novo. Continuar ali. e depois ele se direciona de novo em direção a esse topo para fazer a continuidade da alta. Então é o exato desenho que a gente está vendo aqui, né? É esse exato desenho que a gente está vendo aqui, né? Se eu pegar aqui, ele foi abaixo de 50%, e agora está se direcionando em relação a previous weekly high, né? Essa região de topo aqui, ok? Então, no 4 horas, meu viés fica de alta, né? Então, no 4 horas eu estou bullish, ok? Estou bullish. Bullish no 4 horas, ok? Então, já vou deixar marcadinho aqui de colinha pra mim, ok? Então, eu estou bullish no 4 horas. Vou descer aqui por 15 minutos, né? E no 15 minutos eu também tenho uma interpretação muito boa em relação a como que estão as estruturas aqui no 15 minutos, né? Porque se eu for levar em consideração as estruturas, ó, desde aqui de baixo o mercado vem fazendo aqueles movimentos, né? Acima dos 50%, quer dizer, perdão, rompimento, né? Vem abaixo de 50%. Então, rompimento, vem acima de 50%. E Aí, obviamente, para mim poupar tempo, né? Vou colocar aqui no 15 minutos e passar para você o que eu estava falando ali, ó. No 4 horas, então, eu vejo que esse formato de estrutura, né, já me formou um viés bullish, que seria o quê? De alta, né? É uma visão otimista. Então, 4 horas eu tô acreditando que, pô, a tendência é de alta. Então, por mais que hoje, de repente, a tendência não esteja de alta, no macro, ou seja, na ideia macro, talvez durante essa semana o ouro tenha a ideia de vir buscar esse alvo do 4 horas, entendeu? Então é uma visão macro. Então o 4 horas é macro, ele é bullish, ou seja, no macro a ideia é esse preço aqui ser visitado. Show de bola? No 15 minutos, vamos ver como é que tá a ideia do 15 minutos. O 15 minutos ele já tá fazendo movimentos de alta igual ao do 4 horas, né? Rompendo o topo. Então ele rompeu esse topo, né? Deixa eu colocar até aqui
o sinalzinho aqui, ó, 15 minutos. E aí ele volta abaixo dos 50%, que é aquele padrão que eu falei para você, ó. Voltou abaixo dos 50% e bum, rompeu mais uma vez. Então você tem outro rompimento aqui do 15 minutos, ok? E aí ele explode lá para cima. Se você pegar o fundo com o topo, ele volta abaixo dos 50% e bum, explode mais uma vez, né? Deixa eu até tirar o indicador aqui para ficar mais clean, né? E aí ele rompendo essa região, o que que ele tende a fazer? Voltar aqui abaixo dos 50%, que já está desenhado, né? Para, bum, explodir a favor do 4 horas, até bater o alvo ali do 4 horas, né? Que o alvo vai estar aqui, ok? Então vou colocar aqui, até vou escrever como target do 4 horas, ok? Esse seria a leitura. Então eu entendo que o 15 minutos também está bullish, ok? Então 15 minutos também está bullish. A grande questão é que o 15 minutos não está na região bem precificada para compras. Então não faz sentido, isso eu vou até explicar no outro vídeo lá, né? Mas eu vou dar uma palhinha agora. Não faz sentido 15 minutos subir se ele está numa região aqui mal precificada. Eu vou colocar o vídeo, nesse vídeo eu explico legal, né? Deixa eu soltar aqui. Eu insisto em falar acima, cara, é abaixo, perdão, tá? Estrutura. Então você já teve 2 rompimentos de fundos aqui. Ah, mas por quê? Aqui, ó, teve esse outro aqui. Então por quê? Muito possivelmente porque ele tá querendo fazer a retração, né? Por 15 minutos entrar na região mais barata e depois o 15 minutos realinha pra cima, né? Então vamos dizer que você tem uma cadeia fractal, né? O 4 horas tá pra cima, né? Aí dentro do 4 horas você tem 15 minutos e dentro do 15 minutos você tem os 5 minutos ou 1 minuto, né? E aí você precisa encontrar um alinhamento entre todos esses caras, ok? Então, o 1 minuto, pelo menos aqui no ouro, né? Me parece que está totalmente negativo aqui, tá bearish, tá com uma condição bearish, ok? Então teve esse rompimento aqui. Para baixo, ok? O mercado vai voltar acima dos 50% daquela região. Tem esse topo aqui sendo região de liquidez, junto com esse topo aqui. Então, possivelmente, né, você entendeu o que eu quis dizer foi, né, o 4 horas está virado para cima, mas o 15 minutos não está na região barata. Então, pode ser que, né, ele precisa vir aqui para a região mais barata para daí dar sequência. Ou seja, para o 4 horas subir, o 15 minutos também tem que estar em condições de compra. Nesse caso, né, o 15 minutos ainda está fazendo esse movimento de retração. Aí eu tenho que fazer esse alinhamento, porque se o alvo do 4 horas é aquele topo, mas o 15 minutos está fazendo a retração ainda, então não tem como subir o gráfico, nem no 4 horas, nem no 15 minutos. E aí eu vou lá para os 5 minutos ou para 1 minuto para entender o que está acontecendo. E aqui nos tempos gráficos menores eu vejo o contrário, né? O gráfico está caindo, então eu vejo esse rompimento de fundo e também o mercado perdendo esse fundo aqui também, né? Então, se eu for ver, o mercado está rompendo fundos, ok? E se o mercado está rompendo fundos no micro, é só você fazer o alinhamento do fractal, né? Se para o 15 minutos ficar de alta, ele precisa vir para cá e para fazer aqui, os 5 minutos precisa levar o gráfico daqui para cá, né? Então o low time frame, o tempo gráfico pequeno, leva o gráfico para cá, daí depois o low time frame alinha para cima, e aí você vai ter o 15 minutos subindo, o 1 minuto subindo e o 4 horas subindo, ou seja, você tem um alinhamento do contexto total, né? Então, o que que eu estava operando agora? Eu estava operando o alinhamento do 5 com o 15, porque a ideia do 15 é ficar abaixo dos 50%. E os 5 minutos está caindo. Ou seja, se os 5 minutos está caindo e a ideia do 15 é também chegar para cá, então você tem um alinhamento do 5 com o 15, do low time frame, do tempo gráfico baixo, com o intermediário, né, o mid time frame, né, o tempo gráfico médio, que é o 15 minutos, para daí depois ele vir aqui em direção ao 4 horas, né, o alvo do 4 horas. Então eu espero uma alta para a semana, né, mas tem que estar o alinhamento. Então eu opero basicamente o alinhamento desses tempos gráficos, né. Acho que fica mais até interessante ouvindo desse jeito que eu tô falando, né, do que só a transmissão aqui. E aí o mercado pode interagir com essa faixa de preço aqui e já cair, ok? Então o mercado pode trabalhar essa situação aqui, ok? E aí, obviamente, eu vou pensar em vendas nessa região, então vendas aqui, e vou sair da minha operação, né? Aqui no rompimento dessa estrutura aqui, tá?
e a saída com lucro aqui. Ok? Então, basicamente é assim que eu desenho as minhas operações no diário, quer dizer, no dia a dia, né? E eu começo entendendo como é que é a ideia. A ideia é de alta, a ideia é de alta no macro, a ideia é de alta no intermediário, é de alta no intermediário. Mas o intermediário tá pronto para subir? Não, porque ele ainda tá caro, né? Ele tá acima de 50%. Então, se ele tá caro no intermediário e tá caro no low time frame, porque o low time frame também tá fazendo estrutura de baixa, né? Então, de fato, eu tenho aqui uma oportunidade um pouco contra o cenário macro, mas obviamente a favor do alinhamento entre todos eles, né? Porque se o intermediário não está barato para subir, ele não vai fazer o 4 horas subir. Então, tipo assim, pô, a ideia do 4 horas é de alta. Só que se o 15 minutos não tá barato, o 4 horas não vai cair. Porque o 15 minutos precisa ficar barato pra andar e aí o 4 horas sobe, né? E se o 1 minuto tá virado pra baixo, né? Tá caindo, então o 15 minutos também não consegue subir, que é o caso aqui. Então a gente opera o alinhamento dessas informações, basicamente é isso. É óbvio que pode parecer um pouco complexo ouvindo assim, mas não é exatamente tão complexo assim, né? Mas é completo, eu costumo falar que é completo, não é complexo. Então basicamente é isso, cara. Eu tô mirando, né, a fazer uma operação nessa situação aqui, ok? Aí é só a gente esperar, né? Você vai ficar vendo aqui o gráfico andar sem eu falar nada, porque é esse o contexto que eu tô esperando, né? Mas quando acontecer aqui, eu volto a falar e a gente troca essa ideia. Então aqui agora é óbvio que o gráfico vai demorar um teco, né? Ele vai ficar andando até chegar lá em cima, né? Então vou dar uma acelerada aqui. Ó, até coloquei aqui a range de baixa probabilidade, porque aqui, cara, aqui ele não vai fazer nada, né? Então tem gente que tenta falar assim, ah, eu tava esperando que ele fosse, ele tá caindo, eu vou vender então porque ele tá caindo. Não é assim que funciona, né? Tem que esperar. Tá, se der stop eu vou mostrar do mesmo jeito, não tem problema, mas o método é esse. Valeu, né? Que eu tenho. Não executaria nada. Acontece, eu não faço nada. Ah, Diogo, isso é ideia e pensar o que fazer. Basicamente isso, você viu? Ia dando o máximo e o take profit ficaria aqui embaixo. Posso, na verdade, copiar aqui. Aqui, ó. Né? Exatamente do jeito que eu tinha conversado que faria, né? Então tá aqui a execução. No SL, que significa stop loss, acima aqui da região. Sell, que seria a venda exatamente aqui no ponto onde a gente está trabalhando. E o take profit ficaria aqui embaixo. Perfeito? Então é isso aí, né? Daqui a pouco o mercado se direciona na queda. Vai ter uma setinha azul. O lag tá absurdo, né? Mas enfim. Aí o gráfico ficou andando, né? Ficou positivo, depois voltou para prejuízo, aí ele andou bem, né? E tudo mais. Aí depois eu precisei sair, né? Então eu fechei a transmissão, mas a operação continua aberta, né? Beleza? Então, o contexto basicamente é esse aqui, né? De eu ter uma estrutura de baixa dentro do tempo gráfico menor a favor da queda do tempo gráfico intermediário, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu acho que ficou legal, né? E você Cara, não sei se tava mutado aqui o microfone, tá? Mas, enfim, é isso, né? Não é uma aula, então eu acredito que pode ter ficado algumas coisas de dúvida e tudo mais, mas que nem eu falei, você vai ter um acompanhamento para aprender bastante sobre isso daí. Então, qualquer dúvida é só mandar aqui que aí a gente vai conversando, a gente começa com as aulas e é isso aí, beleza? Mas eu acho que dá pra você ter uma boa noção aí. Valeu, 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 Rio. Tamo junto.